Como orar corretamente? Você já parou para pensar sobre isso? A palavra de Deus explica muito sobre o assunto. Vamos ver alguns erros que nós não podemos cometer. O primeiro deles, orar sem fé. A palavra de Deus em Hebreus 11:6 vai dizer que, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para falar com Deus, precisamos de fé. Parece tão óbvio, mas cristãos que não amam a Deus com força, oram por obrigação e por religiosidade. Não acreditam que Deus está ouvindo e tampouco vai responder. Mas saiba de uma coisa: Deus nos ouve e a nossa intimidade com Ele vai se intensificando à medida que aprendemos como orar corretamente. Um segundo erro que não devemos cometer é orar pensando apenas em si mesmo. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. É o que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4. O egoísta não agrada a Deus. Há pessoas que oram, mas apenas por si mesmos, por sua casa, seu emprego, sua prosperidade, seu ministério, seus planos, mas não se lembra dos seus irmãos. Não sabem o que é interceder por outros. Não estão interessados nas dores das pessoas. Não entendem o que é igreja. Terceiro erro que não devemos cometer: orar para ser visto. Em Mateus capítulo 6, versículo 5, a palavra diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Outro erro grave é orar para ser visto pelos outros. É correto dar o exemplo de como orar e incentivar as pessoas a orar, mas o erro é orar com exibicionismo. O erro é se fazer de espiritual na frente das pessoas. Quem ora para ter comunhão com Deus o procura, na maioria das vezes, sozinho. Quarto erro que não devemos cometer: orar e acreditar que a resposta vem exatamente como eu quero. A palavra de Deus em Isaías 55:9 diz: assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Deus ouve nossas orações, mas a resposta vem como Ele quer, no seu tempo, à sua maneira. Como é triste ver as pessoas que acham que podem manipular a Deus com orações, pensam que podem forçar Deus a agir como eles querem. Não se engane e não cometa o quinto erro: orar sem querer a vontade de Deus. Mais um item que nós não podemos nos esquecer, se queremos aprender como orar corretamente, é saber que Deus não é obrigado a nos dar aquilo que queremos, se não for da sua vontade. Devemos estar abertos à vontade dele, mesmo se isso não nos agradar na hora. Não podemos esperar que as respostas de Deus ao nosso clamor serão sempre como queremos. Um sexto erro que não devemos cometer: orar com mágoa. Jesus ensinou a orar: nos perdoe assim como perdoamos. Se mantermos o rancor ou a mágoa dentro de nós, Deus não nos ouve. Se aconteceu algum problema envolvendo nós e outra pessoa, a primeira atitude deve ser sempre de arrependimento e conserto. Sétimo erro: orar devendo algo para alguém. Mateus 5, versos 23 e 24 diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois, vem e apresenta a tua oferta. Parecido com o último item que vimos, mas aqui falamos de situações que estamos em dívida. Por exemplo, compramos e não pagamos, prometemos e não cumprimos, pegamos emprestado e não devolvemos. Sempre será necessário uma vida de santidade a Deus. A santidade é vista nas pequenas coisas, até nas moedas que alguém nos deu de troco errado. Oitavo erro: orar acusando alguém. A palavra de Deus diz que o acusador é o diabo. É papel dele acusar. Então, quando eu oro acusando meu irmão, estou fazendo a parte do diabo. Senhor, veja o que esta pessoa está fazendo comigo. Senhor, meu irmão é um mau caráter. Sabe, se você está chateado com alguém, ore pedindo sabedoria e entendimento para conseguir consertar a situação com essa pessoa. E seja rápido.
Mas não fique falando dos erros dela para Deus. Isso não vai te fazer íntimo dele. E para fechar, meus irmãos, Jó capítulo 1, versos 21 e 22 diz: Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Jó acabou dando um testemunho retumbante de Deus ao confiar em sua reverência, obediência e fé em Deus. Devemos aprender com o exemplo de Jó, e quando encontrarmos algo que não esteja em linha com as nossas noções, devemos primeiro nos aquietar diante de Deus e correr e orar para buscar a vontade de Deus e orar para que possamos dar testemunho e satisfazer a Deus. Desta forma, Ele poderá nos guiar. Ele pode nos dar fé e força para nos ajudar a passar por qualquer situação que possamos enfrentar, para que possamos permanecer firmes em nosso testemunho em meio às provações. Eu preciso agora orar por você. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra possa gerar frutos no nosso coração. Que possamos, Pai, entender a importância de orar ao Senhor, crendo que o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra e de tudo o que neles há. Pai, em nome de Jesus, que possamos estar atentos a esses erros, Pai, na hora de orar. Que não cometamos nenhum tipo de erro, Pai. Que não acusemos ninguém em oração. Que possamos sempre, Senhor, orar sem dever nada a ninguém. Pai, que não oremos com mágoa. Queremos pedir também, Pai, para que possamos orar segundo a Tua vontade e o Teu querer. Pai, nos ensina mesmo a orar e acreditar, Pai, que a Sua resposta é sempre boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Nos ensina também, Senhor, a orar no secreto, Deus Todo-Poderoso, para estabelecer intimidade contigo, nosso Senhor. Ajuda-nos também a orar, Pai, pensando sempre no nosso semelhante, no nosso irmão, naquele que tem sofrido, naquele que tem passado por dores, por tribulações. Pai, que sejamos generosos, que sejamos sensíveis a esses irmãos. Pai, que nos juntemos em oração por cada um, porque esta é a Tua vontade. E acima de tudo, Senhor, que não haja nenhum tipo de dúvida em nosso coração, mas que o nosso coração seja cheio da Tua fé, Senhor, e que nós possamos ter fé mesmo no Teu poder, no Teu amor. Esta é a minha oração para o meu irmão e minha irmã que ora comigo agora, que sejam transformados por esta palavra e que sejam homens e mulheres poderosos, Pai, em oração, homens e mulheres que estreitarão o laço contigo, Pai, e terão intimidade para conhecê-lo profundamente. Esse é o desejo do meu coração. Eu oro, Pai, no nome poderoso, santo e bendito de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém e amém. Graças a Deus. Não se esqueça que você é muito importante para o Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. E não se esqueça de inscrever em nossos canais. Que Deus te abençoe.